Olá, meu nome é José Neto e eu vou contar para você agora o meu principal segredo para ser aprovado em muito pouco tempo em 3 concursos. Eu vou contar esse segredo e para contar esse segredo eu preciso contar um pouco da minha história. Eu sou formado em biomedicina, eu me formei em biomedicina e eu fui fazer mestrado em microbiologia molecular. Fiz esse mestrado, concluí e voltei para Brasília. Chegando aqui eu fui dar aula em faculdades particulares. Eu dava aula de imunologia, uma matéria que eu gosto, e eu ganhava em torno de R$ 3.000, dependendo aí do semestre. Tinha semestre que era um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do número de turmas, mas acabou que estabilizou mais ou menos nisso. E a minha esposa, ela sempre trabalhou muito. Ela também é professora, né? Nessa época ela já era professora, ela continua professora hoje, e ela sempre deu muita aula. E aí um belo dia ela me chamou para ir, para quem conhece, aqui no Pontão, em Brasília, um lugar muito bonito, e não me passava pela cabeça o que ela ia dizer. Ela disse que queria conversar, disse que era importante, e chegando lá, ela, de uma forma educada, colocou: olha, você tem que fazer alguma coisa, esse salário que você está ganhando não está dando, não está compatível com o padrão de vida que a gente almeja enquanto casal, pelo menos que ela almejava. E o que ela falou fez muito sentido para mim. Realmente, R$ 3.000 não é um salário compatível com os padrões de vida aqui de Brasília. Mas ao mesmo tempo que eu concordava com isso também foi um choque muito grande para mim, porque para mim até então estava tudo bem. Eu estava vivendo a minha vida, estava na minha zona de conforto. E assim, eu recebi como um choque porque eu vi que o meu relacionamento com ela estava em risco. E isso me preocupou de certa forma, tá certo? Isso me preocupou. E eu valorizava bastante, eu valorizo até hoje, valorizo muito o nosso relacionamento e o relacionamento que eu tenho com as minhas filhas. Naquela época, a minha filha mais velha, né, eu só tinha uma filha, estava fazendo 1 ano de idade. Então aquilo me abalou bastante e foi o suficiente para me tirar de forma definitiva da minha zona de conforto, tá certo? Em 3 meses, em apenas 3 meses, eu fui aprovado no primeiro concurso que eu fiz, tá? Foi o concurso de papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal, um concurso que caiu direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, matérias que eu nunca tinha estudado. Então, assim, eu realmente comecei do zero mesmo, não é? Em pouquíssimo tempo foi aprovado. Por quê? Assim, eu chamo isso do alicerce número 1, tá? Porque eu tinha muita clareza do meu alicerce número 1, eu tinha muita clareza do porquê eu estava estudando para um concurso, tá? Eu tinha essa clareza e isso me fez estudar de uma forma que eu nunca poderia pensar em fazer, tá certo? Era de domingo a domingo, era estudando assim até meia-noite, era aula direto, era livro, exercício, apostila, sala de estudo, enfim, tudo isso, tá? E eu dei conta de fazer isso, eu dei conta de encarar isso, matérias que eu não gostava, matérias que eu nunca tinha visto, porque o meu porquê, porque a minha razão era muito clara, tá certo? Então, qual que é o seu porquê? Por que você quer ser aprovado em um concurso público? E não adianta falar que é porque você quer mudar de vida, porque você quer ganhar dinheiro. Isso são razões muito superficiais. Você tem que ser bastante específico. Assim, eu quero porque eu tenho uma família que depende de mim. Eu quero porque eu quero sair da casa dos meus pais. E sair da casa dos seus pais tem que ser importante para você, porque eu conheço pessoas que estão morando até hoje com os pais e tudo bem, tá certo? Eu conheço pessoas que
terminaram relacionamentos e tudo bem. Eu conheço pessoas que largaram do emprego e tudo bem. Então, assim, você tem que examinar qual é a sua razão, tá? Então, fica esse exercício, qual é o seu porquê? Responda essa pergunta de forma muito honesta e muito específica. Depois de responder essa pergunta, você dá um valor, tá certo? De 0 a 10 para ela, tá? Da importância que ela tem para você. Não, isso é o meu porquê é esse, tá? O meu no caso do José Neto, porque era para ficar com a família, para ficar com a esposa e a filha. E o valor que isso tinha para mim saía dessa escala de 0 a 10, tá? Mas você dá um valor dentro disso ou fala, isso foge à escala, tá certo? Serve também. Em terceiro lugar, você escreve, né? Escreve mesmo. O que você está fazendo para atingir essa realização? Ah, eu estou estudando todo dia, feriado, domingo, sábado, né? Estou estudando de tal hora até tal hora, eu trabalho, mas no meu trabalho, quando eu tenho um intervalo, eu abro o livro, vou dar uma olhada. O que você está fazendo e o que você está deixando de fazer? Estou deixando de sair com os amigos, estou deixando de ir para a balada. Porque é o seguinte, se você não tiver esse porquê muito claro, a sua mente inconsciente vai estar o tempo todo questionando a sua decisão. Tá certo? Você está ali estudando, já está cansado, já passou o dia, está de noite, você ali estudando, e aí a sua mente fica assim, mas por que você está fazendo isso? Por que todo esse esforço? Você tem amigos, você tem uma televisão, você tem cinema, você tem baladas, você tem Facebook, você tem livros de lazer para ler, enfim, tem uma série de coisas e aquilo fica martelando ali. Se você tiver clareza do seu porquê, isso fica automaticamente resolvido. Se você não tiver clareza, vai ser muito difícil. Então, uma prova disso é quantas pessoas falam que querem emagrecer e não emagrecem. E você vê que elas estão ali comendo muito além do que devia, não é mesmo? Então, assim, comer para essas pessoas é mais importante do que emagrecer. Mesmo que de forma inconsciente, mesmo que de forma consciente ela não fale isso, mas de forma inconsciente ela acredita nisso. Né? Quantas pessoas falam assim, não, eu queria fazer um exercício físico, mas não arrumam nem 15 minutos, ou se arrumam, não tem disciplina. Isso é o que? É tudo falta de clareza, falta de razão para tomar uma atitude. Tá? Então, faz esse exercício, coloca preto no branco, responde essas 3 perguntas e coloque embaixo desse vídeo aqui o seu porquê. Né? Coloca aqui embaixo o seu porquê, você conhece o meu, eu quero conhecer o seu. Além disso, você pode assinar o meu canal para saber assim que um vídeo sair, tá certo? Esse aqui é o primeiro de 3 vídeos que eu chamo assim de alicerces, tá? Primeiro alicerce é clareza do porquê, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar de outro alicerce que é bem antes de começar a estudar, tá? Bem antes de você abrir um livro, de você se matricular num cursinho, bem antes você tem que ter esses alicerces bem trabalhados, bem estabelecidos. Você imagina o seguinte, um edifício vai ser construído. A primeira coisa que se faz são os alicerces. Tá, os alicerces daquele edifício. Aí depois vem as pilastras, depois vem as vigas, depois vem, não é? Eu não entendo muito, as paredes, parte elétrica, parte hidráulica, depois o acabamento ali, o reboco, pintura, né? Depois um acabamento mais fino, depois as portas, vidros, alvenaria, enfim, tem uma ordem. Não adianta querer chegar sem ter os alicerces. Então tenha clareza do seu porquê, deixe o seu porquê aqui nos comentários desse vídeo, e se você quiser saber dos próximos vídeos, inscreva-se no meu canal, tá? E cadastre o seu e-mail na minha lista de e-mails. Basta ir no site aprovadodeprimeira.com.br e deixar o seu e-mail lá. Um forte abraço, então, e até a próxima. Tchau, tchau.